uns salmos, né? O Salmo 25, né? Que se você quiser abrir aí depois para ler, Salmo 25, versículo 17, ele vai falar assim, ó, as ânsias do meu coração, ou seja, o anseio do meu coração, a ansiedade no meu coração, ela tem se multiplicado. Tira-me dos meus apertos, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Versículo 20, guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. O salmista está aqui revelando que o coração dele é um coração, sabe o que, José? Ansioso. E essa ansiosidade tem se multiplicado no coração dele. E ele diz, ele eleva o seu pensamento ao Senhor e diz, Senhor, tira-me desse sentimento. Senhor, me liberta, me guarda enquanto eu espero em ti. Não me deixes confundido, porque em ti eu confio. Palavras do salmista, anota aí, ouvinte, Salmo 25, versículo 17 em diante. E é isso aí, seguimos em frente então, essa é uma programação especial feita para você e eu tenho certeza que você permanecer conosco, compartilhar também, né, nas redes sociais aí. Nós não estamos aqui para promover a nossa imagem, né, o negócio em si, mas promover, né, um conteúdo que venha fazer a diferença na tua vida aí. Depressão, ciências e fé. Show de bola. Eu acho que vale a gente, né, fazer uma menção aqui, né, sobre alguns personagens, né, bíblicos, né, que traz a nossa memória casos, né, de depressão, casos de esgotamento, né, esgotamento existencial. Quem não passa por isso, não é verdade, né? Quem nunca chegou assim, né, e Senhor, por que eu estou passando por isso, né? E a pessoa acaba de fato, né, sendo abatida, né? Porque na verdade, né, se você parar para analisar, Jesus ele diz que a gente tem quantos inimigos? E Jesus fala que a gente tem 3 inimigos, né? Um deles, né, é o mundo. E na Bíblia, essa palavra mundo, né, a palavra logos no grego, ela vai trazer alguns sentidos, né? Como por exemplo, quando Jesus ele ama, né, o mundo, ele está amando quem? As pessoas, né? As pessoas que estão no mundo ele amou. Mas também o mundo fala, né, sobre a questão geográfica, né, relacionada ao mundo. E Jesus também cita o mundo como um dos inimigos, né? Não pode ser as pessoas, né? Muito pelo contrário, né? As pessoas são alvo do nosso amor, né, José? Amém, isso aí. Então, o que é esse mundo que Jesus está falando? Aí que está essa grande questão. O mundo ele vai sempre nos empurrar para um âmbito, para um estado mais ativista do que nós poderíamos estar, né? Ou seja, nós como seres humanos, nós somos capazes, né, de suportar um limite de tarefas e de sentimentos e informações que nós recebemos. Nós temos esse limite. Quando a gente olha para o mundo, a gente vai ligar lá a televisão, vai ligar num canal de televisão, a gente vai ser inundado, né, encharcado primariamente de notícias que são relacionadas a tragédias, a problemas. Pouco a gente vai ver, né, aqueles momentos que a gente olha, né, na televisão, aqueles momentos que nos fazem a gente se emocionar e tal, com a bondade do ser humano. Vai ser pouco nesses momentos, porque na verdade a tragédia ela vai trazer o quê, José? O problema, não é? E o problema vai trazer o quê, Eduardo? A audiência, né? Então a gente vai... o mundo vai trabalhar nessa perspectiva. E vai trabalhar, né, em mais 2 pilares, né, que eu chamo que é o pilar do poder e o pilar da influência, né? Que acredito, né, fazendo aqui entre parênteses aqui, queria mandar um abraço aí pro Johnny aí também, que deve estar escutando aí, o Marcial, um abraço para vocês, guris.
Então, o mundo vai girar nesse paradigma, né? No ativismo, né? Você não pode parar, né? Você precisa correr atrás do poder, né? E você precisa ser influente, né? Então, quando a gente liga esses 3 pontos, a gente pode chamar esse sistema, né, idealizado por Satanás, né, que faz a gente correr atrás, né, de o único que pode se tornar Senhor além de Cristo em nossas vidas, que a Bíblia relata, que é o próprio dinheiro, né, que Jesus eleva ele à categoria de mamon, né, de categoria de Senhor. Então, quando a gente fala de depressão, suicídio, problemas existenciais, a gente cai na ideia, né, de que essas pessoas estão presas nessa rede. Tudo que a gente faz, que a gente está absorvendo, isso está internalizando em nós. Só que a gente não percebe isso. Você que está me escutando, você não está percebendo isso. Essas informações estão te consumindo e você devagarinho vai desligando do melhor da vida, né? Que é o que Jesus tem pra gente. Pastor, eu acho que não teria a melhor forma de nós fazermos uma introdução, né, com esse contexto, né, que é um contexto muito atual, muito real nas nossas vidas. E para acrescentar, né, a influência dessas informações, né, desse sistema que o mundo oferece para nós, eu quero compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, né, um pequeno testemunho pessoal meu. Né? Há tempos atrás, aí, quando nós estávamos no meio da pandemia, estava num momento, né, nós estávamos bem, graças a Deus, e tudo mais, e nós cultivando a nossa fé, né? Cultivando a nossa fé. Porém, um dia, né, precisei estar, né, indo até um local público, e lá na nossa casa a gente geralmente não assiste notícias, coisas assim, a gente não tem esse costume. E quando eu me deparei neste local público, Ô Joslão, onde tu mora lá é o local anti-burnout. Isso, anti-burnout. É isso aí. E aí então, né, eu naquele local público, eu comecei a olhar para a televisão, sabe? Tava passando as notícias, né? Não que não fossem notícias reais, que eram plena pandemia, e eu olhando para aquilo tudo ali, e fiquei ali alguns minutos absorvendo aquele conteúdo. O interessante é que logo à noite, quando eu estava em casa, eu comecei a desenvolver alguns sintomas relacionados à Covid, né? Alguns pequenos sintomas, e a primeira coisa que me veio na mente foi aquelas informações que eu tinha absorvido através daquela notícia, né? Através desse sistema do mundo que está ali, na qual, né, o pastor expressou aqui, que nós estamos todos os dias aí absorvendo, né? E realmente isso tem influência sobre a nossa vida, né? E realmente nós vamos entender aqui ao longo do contexto que um dos fatores, né, alguns desses fatores, porque os fatores são muitos, né, mas este em si que nos leva, né, a estes males aí, a desenvolver em nós, né, alguns problemas relacionados à mente, aí, como depressão. Deixa eu mandar uma alusão aqui para os meus queridos irmãos aí, Nildo e Rui, lá no Valim, que estão ligadinhos conosco aí, pastor, e mandaram um bom dia aqui, nos passando que o programa está uma bênção. É isso aí, esse programa aqui é feito por vocês, né, pastor José Carlos também já deu um alô aí, e é isso aí, vai preparando tua mensagem e vamos interagir conosco aqui, vamos juntos aí. Pastor? Queria mandar um alô aqui para o pessoal que está assistindo aí, através das redes sociais, né, Deus abençoe, que está no radinho com a gente. A gente ia falando, né, dos nossos inimigos. Nós temos inimigos, essa é uma verdade. Obviamente o pior dos inimigos não é Satanás, né? O pior do inimigo é nós mesmos que damos brechas para Satanás. Né? Mas Jesus cita o mundo, né? A gente falou sobre esse sistema que quer nos tragar, né? Que quer nos tirar da presença de Deus, né? Porque eu tenho falado isso para os meus amigos, né? Que às vezes nós não temos tempo. Bom dia, a gente não tem tempo, né, para ir num culto, a gente não tem tempo para orar. A gente não tem tempo para parar, sabe? Um tempo para a gente sair a caminhar, sabe? Simplesmente pegar, vou dar uma caminhada aqui para o centro de Mostarda, vou cumprimentar um, cumprimentar outro, né?
A gente não tem esse tempo. Não tem esse tempo. E esse tempo aí faz parte da cura. Exatamente. Nós vamos ver até o final, né? Ao desenvolver do contexto, nós vamos nos deparar com esse contexto aí que ele faz parte da cura. Verdade. Porque na verdade tu pensa assim, né? Tu tá andando, tu tá perdendo tempo. Cara, eu poderia estar fazendo outra coisa. Porque isso aí foi empurrado na tua cabeça que tu não pode parar. Tu não pode parar. Então isso traz um desgaste, sabe? Traz um desgaste, que eu falei no culto domingo, é um desgaste assintomático. A gente não sente ele no primeiro momento. A gente só vai sentir quando o paviozinho lá do burnout está quase chegando perto da bomba, né? A gente vai desligando esses cabos na nossa vida, a gente vai tirando eles vão saindo e a gente não vai percebendo. Aí quando vê a gente está escravo do dinheiro, está escravo de nós mesmos, escravo do nosso corpo, né? Exatamente. E assim, ó, a falta de confiança, né? Eu falava isso no culto domingo. Hoje em dia a gente não confia mais em ninguém. Confiar nas pessoas, principalmente aqui no contexto de Mostardas, e você que me escuta, você sabe que é assim aqui. É muito difícil confiar em pessoas. Tu achar que o teu amigo, sabe, confidente, que tu pode abrir o teu pessoal com ele, né, o teu interior, sabe, o teu coração com ele, é muito difícil. Mas sabe, isso é uma cultura que remete a gente esse mundo caído. Mas eu queria sublinhar isso e dizer que nem sempre foi assim. E não é esse o plano do Senhor para nós. É aí que eu quero entrar nessa questão do Evangelho, sabe? Porque essa falta de confiança, né, a falta de amizade, aqui nós estamos em um contexto com falta de pessoas, falta de amizade. Sabe? Tu vai ver uma pessoa, ela tem no máximo 2 amigos, sabe? 2 amigos, 3 assim, no máximo, assim, que elas podem contar. Elas não têm assim, amigos próximos dela. Então isso é um reflexo, sabe, do quê? É isso que a gente tem que parar para analisar. E isso tudo tem a ver, sabe? Sabe por que tem a ver? Porque a Bíblia fala para a gente assim, José, que a gente deve confessar os nossos pecados e mazelas e problemas uns aos outros. Sabe para qual finalidade? Para sermos curados. Então se a gente não tem com quem falar, com quem conversar, com quem desabafar, a Bíblia mesmo diz que nós não podemos ser curados se a gente... E Deus usa quem? Né? Quais são as ferramentas de Deus na Terra? São pessoas. Às vezes a gente acha, né, que Deus ele vai sempre aparecer como apareceu para o apóstolo Paulo, né, numa luz branca, né, vai fazer cair no chão. Gente, o Senhor tem batido na tua porta aí. Tem mandado mensagens de WhatsApp de pessoas, relacionamentos intencionais, pessoas têm falado contigo e você acha que não é Deus, sabe? Então a gente precisa entender isso. O mundo quer desconstruir isso. O mundo quer colocar isso lá para trás, sabe? Isso não é importante. O que importa é nós termos a nossa família em segurança e a gente correr atrás dos nossos sonhos. Isso é o que importa. Não importa mais nada na nossa vida. Se a gente conquistar isso, acabou. A gente ganhou o mundo. Mas a palavra diz que a gente não importa se a gente ganhar o mundo. O que importa é como está a nossa alma, o nosso espírito. Isso é que realmente importa. Olha só, eu tenho certeza que você aí está compreendendo de uma forma muito clara e muito específica, né, este conteúdo, que é uma bênção e sim tem o poder de transformar a tua vida e as circunstâncias da tua vida, não por nós, né, mas por aquilo que nós vamos compartilhar aqui, que é vivo e eficaz, que é a palavra de Deus. Pastor, entrando mais um pouco relacionado à depressão, vamos falar um pouquinho também sobre a depressão, né? Nós já estamos, aliás, falando de depressão, mas entrando num esboço aqui mais claro referente a este mal, né? Nós entendemos que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 340 milhões de pessoas desenvolvem depressão por ano em todo o mundo. 850 mil pessoas cometem suicídio, que está anexado diretamente à depressão. No Brasil, são cerca de 17 milhões de pessoas deprimidas. Estima-se que em 2030, né, a depressão será aí uma das principais doenças, né, das principais causas
agora me fugiu aqui, mas um dos principais maus clínicos aí do mundo. Doença, né? Doenças, do mundo, né? Do mundo. Hoje, provavelmente, ela perde somente para doenças cardiovasculares, né? Então ela se encontra hoje em segundo lugar. E falando em depressão, nós juntamos alguns conteúdos aqui, eu e o pastor, e nós não cruzamos essas informações, mas o interessante é que você vai entender aqui que Deus, né, Ele prepara tudo certinho da melhor forma possível, e pela introdução, né, por aquilo que nós já compartilhamos aqui, eu posso entender que está tudo conectado, né, e logo no final nós vamos entender, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. E uma matéria muito interessante, pastor, que está relacionada, né, a esses padrões que o mundo tem, esses padrões que o mundo oferece, no qual impõe muitas vezes que nós, como indivíduos, como seres humanos, venhamos a seguir, né? Tem um conteúdo muito interessante de um livro que eu trouxe para compartilhar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que se chama, né, Depressão Excesso do Passado. Que nós vamos falar aqui também que tem uma carga, a depressão tem uma relação muito grande a excesso de passado. Traumas também, né? Traumas, isso. Mas o interessante dessa matéria, que eu quero que você ouça, que nos fala assim, que no ano de 2009, milhões de pessoas foram encantadas com cenas do mundo idílico, concebido pelo roteirista e diretor de cinema James Cameron, em seu filme Avatar. Eu creio que todos nós lembramos do Avatar, né? Eu gosto do Avatar. Olha aí, E o que ninguém poderia imaginar é que muita gente acabaria depois sofrendo de depressão pós-Avatar. Olha só os padrões do mundo. Foram criados sites na internet nos quais os fãs desabafavam seus lamentos por não viver em Pandora. Olha que loucura! Um planeta muito melhor que a Terra. Houve até quem pensasse em cometer suicídio na esperança de renascer em um mundo semelhante ao filme. Teve outro filme que teve uma história bem parecida com essa aí, que foi Matrix. Matrix é uma realidade paralela aí que nós vivemos, né? Melhor estar naquela do que nessa. Daqui a pouco procurar os remédios mais vermelhos. Então, né, a Matrix, a Avatar são exemplos, são alguns de muitos exemplos, né, entre muitos do poder da influência da mídia, especialmente das produções cinematográficas. Né? A cinematográfica inclui também jornalismo, né, tudo aquilo que chega até a nossa casa na nossa televisão, né? Da mesma forma, as pessoas que querem fugir da realidade, viver em mundos de sonhos, há quem não passe uma semana ou até mesmo um dia sem emergir em algum filme ou algum outro conteúdo, ou aguardam com ansiedade o capítulo seguinte da novela ou da série preferida. Milhões de pessoas deixam tudo de lado para não perder uma partida do time de futebol, né? O time do coração, né? Essa tradição brasileira, essa paixão brasileira aqui. E o que dizer das horas gastas em videogames, celulares e assim por diante, né? Todas essas mídias que nós temos acesso hoje. E a internet em si, né? E tenta-se preencher um vazio da alma com alimentos desprovidos de nutrientes, por exemplo, refinados em indústrias que só pensam no dinheiro que vão arrecadar. A depressão pós-Avatar, assim como tantas outras, é sintomática. Mostra que as pessoas estão com saudade de algo, mas que não sabem do que. Olha que interessante. Outro comportamento, né, que pode levar à depressão, até gerar um pensamento suicídio, sexo casual. Né? Uma pesquisa feita na Universidade dos Estados Unidos da Califórnia, com quase 4 mil estudantes, mostrou que pessoas que praticam sexo fora do contexto de romantismo e compromisso se mostram mais estressadas com problema de depressão e ansiedade. Os pesquisadores acreditam que o estresse seja resultado do sentimento de culpa. As causas da depressão variam, às vezes são difíceis de serem identificadas. Este é um mundo não ideal. E quanto mais longe do propósito de Deus, né, as pessoas estiverem, né, pagam, maior será o preço a pagar, né, por um senso de inadequação ou mesmo por sua teimosia. Olha que interessante. Somente quem enfrentou ou enfrenta um quadro depressivo consegue entender o que significa perder o sono sem motivo aparente ou dormir mais de 12 horas seguidas, sem vontade de acordar. Chorar muito e sem motivo justificável, não ter capacidade de fazer aquilo que mais gosta, sentir-se incapaz, inapto, ter maus pensamentos e perder a vontade de viver.
alimentar-se de um senso de culpa por coisas sem importância, bem como a sensação de fracasso, viver trancado dentro de si em meias sombras. Na verdade, isso significa não mais viver, mas apenas existir. Nesse ponto, pensamentos suicidas não são incomuns. A depressão é um mal que predomina nas consultas psiquiátricas e psicologia clínica. Em breve, ela poderá ocupar, como nós citamos aqui, o segundo lugar, já é hoje, isso aqui é um pouco desatualizado, já ocupa o segundo lugar nas causas de doenças de incapacidade, ficando apenas atrás de problemas cardiovasculares. Com suas variações correspondentes à depressão, afeta crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, pessoas de todas as classes, ricos, pobres. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, calcula que há mais de 100 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Tu vê, hein? Nossa! Então o Bruno está trazendo alguns dados aí pra gente. Dados, né, que são contemporâneos, né, não são antigos, porque com o passar dos anos essa doença aumenta cada vez mais e mais. E eu faço um desafio, né, a você que está me escutando, colocar no Google assim, ó, depressão no Rio Grande, no Brasil. Bota lá no Google Imagens, lá, depressão no Brasil. Aí bota assim, mapa. Você vai perceber, né, que tem um mapa que é um mapa de cores, né, a gente até viu isso no culto, que esse mapa vai deixar o Rio Grande do Sul como o estado com mais depressão em todo o Brasil, com mais, né, estado, né, de pessoas em depressão em todo o Brasil. E existe uma pesquisa, né, feita pelo CIPOL, né, que é um conselho de pastores, que ela vai trazer a menção de que o Rio Grande do Sul, né, ele é o estado menos evangelizado do Brasil. Aí a gente sempre tem a percepção de que o evangelismo, né, a questão de estar o estado estar evangelizado, é relacionado a quantas igrejas tem naquele local, né? Quantas pessoas tem, né, a carteirinha da igreja. Né? Então a gente tem essa ideia. Se é cristão, beleza. Né? Mas na verdade, os dados, né, que correspondem à evangelização de uma cidade ou de um estado não estão relacionados a esses pontos religiosos, mas estão relacionados a pontos, né, que traz o objetivo, né, de socialização urbana, ou seja, como está, né, a drogadição naquela cidade. Esse é um ponto para entender se a cidade está sendo evangelizada ou não. Qual é a taxa de suicídio daquela cidade? É outro ponto. Qual é a taxa de escândalos relacionados à igreja? É outro ponto. Qual é a taxa de corrupção daquela cidade? Então esses são pontos para a gente levar em consideração se uma cidade ou um estado ele é evangelizado ou não. E quando a gente olha para a questão do suicídio, a questão da depressão, a gente vai ver, né, que o Rio Grande do Sul é um estado, sim, o estado onde a gente mora, é o estado que apresenta talvez os maiores índices de suicídio e depressão do Brasil. Então, realmente, nós, como igreja, a gente precisa se atentar para isso, porque não existe super crente, né? O super crente ele não existe. Então, nós somos, como igreja, e como participantes da comunidade aqui de Mostardas, nós precisamos entender que nós somos alvo disso também. Esse é o primeiro momento. Porque somente com a ideia de que nós estamos propensos a passar por esse transtorno, por essa doença, nós vamos começar a alertar a nossa mente, o nosso corpo, os nossos hábitos, nós só vamos começar a mudar isso no momento que a gente perceber que a gente pode estar passando por isso. Eu tenho certeza que tem pessoas, né, que estão falando aqui, que estão estudando, estão aí nas redes sociais, que de fato
passam por alguns sintomas, como a gente, né, citou, né, Josi? Os sintomas, por exemplo, né, falta de sono, a pessoa não consegue dormir. Esse é um sintoma. Você está falando com um amigo meu, que não consegui dormir. Existe algo errado. Existe uma coisa que não está funcionando corretamente. Porque, cara, nós temos o dia e à noite a gente dorme. Logo a gente acorda e assim a gente vive nessa constância. Se a pessoa não está dormindo, ela está com cansaço extremo durante o dia. Ela tem dificuldade de se concentrar. Ela não suporta a companhia de pessoas, sabe? Ela tem o senso de perseguição. Parece que algo sempre está perseguindo ela. Ela tem alguns problemas que são relacionados ao seu corpo, até mesmo problemas gastrointestinais, problemas de dor de estômago. A gente acha que a água, né, às vezes pode ser, inclusive lá no norte, a gente passou por uma situação dessa, nossa água era ruim, e a gente estava com dor de estômago, mas nem pode ser que seja outra coisa. Então os problemas que afloram no nosso interior, eles vão repercutir na nossa vida cotidiana, né? A nossa falta de produtividade, a nossa falta o sentimento de incapacidade. Sabe, você sempre quando pensa num sonho, pensa em algo, você vai maquinar uma série de pensamentos contraditórios a esse pensamento que está limitando a sua capacidade. Você não consegue, você não pode, porque o seu pai foi assim, porque sua mãe foi assim, sabe? Então a gente deve ser assim. Eu não vou fazer porque vai dar errado tal coisa. Na nossa vida conjugal é a mesma coisa. Você não pode ter um parceiro, porque ter uma esposa é algo ruim, ter um esposo é algo ruim, eu vou ficar preso com ele. Esses sentimentos, eles não são sentimentos do Senhor. Ou melhor, sentimentos que estão relacionados ao Senhor. Não, são sentimentos que são relacionados à nossa carne, né? Como o pessoal gosta de falar ali da igreja, ao nosso lado ruim, sabe? Que está sendo afetado, enxaguado pelo mundo, que está moldando os nossos hábitos, está moldando a nossa cultura. E a cultura do mundo, queridos ouvintes, ela é diferente da cultura do céu. Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio estabelecer um reino. Nós servimos como cristão, não é um líder religioso. Nós não temos um líder religioso. Nós temos um rei. E esse rei, ele tem o seu reinado. Ele tem a ideia de ser Senhor. Mas mesmo a gente vivendo aqui na Terra. Então, Jesus tem essa ideia de a gente ser transportado do reino do mundo para o reino dos céus, mesmo estando aqui na Terra. Jesus falou, olha, bem-aventurado vocês são. Por que, Jesus? Porque o reino dos céus está próximo de vocês. Está batendo a porta. Né? Então Jesus sempre era essa dinâmica que ele anunciava, olha, vocês têm que sair das garras desse mundo. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro, quando ele fala que se nós vivemos somente para esse mundo, nós somos mais do que miseráveis, né? Então, mais ou menos nessa ideia que Jesus trata essa questão. Pastor, voltando um pouquinho atrás ali, relacionado aos sintomas e padrões que este mundo impõe sobre as nossas vidas, vale salientar relacionado à depressão, que nós soubemos que é um transtorno de humor, que envolve um conjunto de pelo menos 5 ou mais sintomas. Então, já vai entender porque que eu quero compartilhar isso daqui. Olha só, então, soubemos que é um transtorno que envolve 5 ou mais sintomas que perduram num período mínimo de 2 semanas em dias consecutivos. Então, nós soubemos que há um segmento para se enquadrar em depressão. E eu não sei, nós podemos até abrir um pequeno bate-papo aqui agora. Eu não sei se vocês, o Eduardo Pareja aqui que está conosco, o pastor, já perceberam isso, mas hoje nós temos também um enquadramento deste padrão do mundo de levar as pessoas a terem depressão sem ser uma depressão. Sabe, eu pessoalmente, a gente lida com pessoas e a gente encontra na sociedade muitas pessoas que cultivam hoje o álibi, eu estou depressivo, eu tenho depressão.
Mas nós soubemos aqui... Quase como uma escora, assim, não, eu sou depressão. Eu estou depressivo, né? Isso nós não estamos lançando uma culpa, não é? Um peso, um fardo sobre a vida das pessoas, mas sim um esclarecimento, né? Conforme os dados aqui são uma série de sintomas, né? E enquadramento para ser uma depressão. E mais uma vez, os padrões deste mundo, né? As circunstâncias que este mundo, o fardo que ele coloca sobre as nossas vidas hoje, né? Nos induz também a essa depressão, que muitas vezes não é uma depressão, mas é trabalhado na nossa mente, né, e de certa forma em si, posteriormente, desenvolvendo realmente um quadro depressivo. Sim, é interessante falar sobre isso, né, Josu? Porque nós temos a mania, né, da gente se constatar uma doença a nós mesmos, né? Isso é tal coisa, não, é porque eu sou assim, porque por isso que existem profissionais da saúde, né? Porque nós não temos o conhecimento disso, né? Nós somos leigos no assunto. Aí eu na verdade, né, eu só sei falar do que a palavra diz, né? Eu não sei diagnosticar uma pessoa, né, com depressão, né, ou com síndrome de burnout. Eu não sei. Eu sei identificar isso, deveria estar ao alcance de todos. Identificar sintomas. Aí sim, essa é a nossa parte. Identificar sintomas que estão relacionados à depressão, né? Que estão relacionados a problemas existenciais. Aí sim, se encaminhar a um profissional da área, né? Mas como eu sempre digo, né? Existe essa questão, mas eu trabalho nas 4 linhas da palavra, né? Assim como a gente tem feito aqui, né, Josi? Em hipótese alguma, descartando, né, o acompanhamento profissional, né, nessa questão dessa doença. Não, e interessante que nós, como o pastor falou, nós não somos profissionais da área da saúde, né? Nós estamos aqui com muito carinho, respeito e dedicação por você ouvinte, né, trazendo conteúdo, matérias, né, são artigos de livros literários aqui que a gente compartilha com vocês sobre a luz da palavra, e você vai entender que são paralelos que andam junto, por mais muitas vezes que as ciências, né, diga que não, né, porque as ciências em si ela é a prova, né, daquilo que é comprovadamente palpável, existencial. Sim. Né? Então há um debate relacionado à fé, por exemplo, porque a fé é a certeza, né, é nós enxergarmos a existência daquilo que ainda não existe. E perante as ciências, né, isso gera um conflito. Mas nós entendemos que a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. E uma das libertações que nós compreendemos, recebemos na nossa mente, que tudo anda junto, tudo provém de Deus, né? O conhecimento. E se nós nos aprofundarmos nesse tema, né, a própria palavra de Deus vai nos mostrar, né, que a ciência não provém, né, do Criador, porque tudo vem dele. Existe uma geração hoje que não está acostumada a ouvir não. Nosso mandamento de Deus, a maioria é nós falando o que não devemos fazer. Os mandamentos de Deus, a maioria é nos falando o que nós não devemos fazer. Então, na verdade, você essa ideia de não estar acostumado a ouvir não, né? E os mandamentos de Deus não façam isso. Verdade, um abraço para ti, querido, Deus abençoe. Tamo junto. E interessante, como nós utilizamos ali atrás sobre, né, este padrão que o mundo, né, tem posto sobre as pessoas, às vezes no caso de não depressão, né, impor, né, esse sentimento de eu estou depressivo. E agora, como o nosso queridão compartilhou conosco aí, a questão de não poder ouvir um não, né, nessa geração, e nós vamos entender lá na frente também que o não é uma das formas também de cura. Isso relacionado cientificamente, né, da cura, né, um tratamento por um profissional. Nós vamos entender que o depressivo ele precisa entender, né, a amplitude de seus erros, de suas limitações. Precisa haver um realismo também, né? Isso faz parte do tratamento de cura, né, cientificamente da depressão. Conexão vida, conectando corações, e o que Deus vai fazer é infinitamente maior daquilo que nós venhamos a pensar, a imaginar, né? Não são as circunstâncias nas quais talvez você se encontra neste exato momento que definem a sua condição de futuro, mas sim, né, o seu posicionamento pela fé, pela informação na qual nós estamos passando aqui. Assim, este sim pode ser um divisor de águas, pode ser
né, um ponto crucial na sua vida, né, de prosseguirmos juntos, a caminharmos juntos. Este é o Conexão Vida, juntinho com vocês, conectando os nossos corações. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que a gente poderia falar, né, de alguns personagens bíblicos, né? Existem vários casos na Bíblia, né, sobre Jeremias, Moisés, Elias, né, que foram pessoas, né, que, importantes para Deus, né? Inclusive, né, a gente vai ter, né, Elias e Moisés, né, como os dois precursores assim, do Antigo Testamento, né? Elias representando os profetas e Moisés a lei, né? Tanto é que eles aparecem lá no Novo Testamento, na transfiguração de Jesus, né? Onde Pedro quer fazer uma cabana para Elias e uma para Moisés, né? Então, quando vamos falar um pouco, né, a gente falou sobre Elias, né? Elias, quando a gente vai pela Primeira Reis, né, a gente vai ver que Elias, Reis 18, Primeira Reis 18, a gente vai ver que Elias, uma pessoa extremamente poderosa em obras, né, ressuscitou mortos, fez fogo cair do céu, fez muitos prodígios, milagres, uma pessoa com um temperamento extremamente assim, perspicaz, né, extremamente rude. Lembrando, né, João Batista, né, afinal, né, o texto do Novo Mandamento diz que o próprio Elias veio e vocês não viram. Jesus estava se referindo, né, que João Batista era esse precursor do Messias, né? Por isso que diz lá que o Elias iria vir antes no Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para o perfil de João Batista, é bem parecido, né, com o perfil de Elias. Ele condenava, apontava o dedo, né, dizia, condenava o pecado, né, e assim Elias fazia. Elias viveu num tempo onde o rei Acabe, né, talvez o pior rei de Israel, né, um rei idólatra, né, que era comandado, né, por uma mulher chamada Jezabel, né, adoradora de ídolos, né, de Baal, mais especialmente, né, que eram os deuses relacionados à fertilidade, os deuses relacionados às chuvas, né, sobre a terra. E Elias também orou, né, para que não chovesse durante 3 anos e não choveu. Elias orou para que chovesse e choveu. Nossa, esse homem, é impossível esse homem ter alguma crise existencial. Não pode. Só que no versículo 19, a gente está falando no capítulo 19, ou melhor, a gente vai falar ali, no capítulo 18, Elias é o super crente. No capítulo 19, Jezabel manda matar Elias. Só que ela não fala pessoalmente, ela manda alguém falar para Elias. E Elias, por causa de uma informação que ela entrou nos ouvidos, pode ir comentando, tá, Jô? Uma informação, olha só. Uma informação entrou nos ouvidos, desceu no coração e fez com que Elias fosse dormir debaixo de um zimbro, né, uma árvore muito comum em Israel. E ali Elias pede, sabe para quê? Para morrer. Deixa eu fazer uma introdução aqui no segmento, né? Nós já vamos pegar esse link, vamos continuar falando deste contexto, mas já vamos entrar, né, de das circunstâncias das quais a depressão leva, que é o suicídio, né? Nós não vamos perder esse gatilho aí e vamos falar aqui que nós estamos, né, andando neste paralelo aqui entre ciências e fé. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a causa da morte de mais de 800 mil pessoas por ano, ficando na frente da AIDS a cada 3 segundos. Olha só como é grave isso daqui. Muitas vezes nós, por falta de informação, né? São temas que nós não temos informações, né? Que muitas vezes não chegam até nós. A cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. Olha só, no Brasil, estima-se que cerca de 32 pessoas cometam suicídio todos os dias. Cerca de 30% dos casos tem a ver com depressão. Olha só a gravidade, né? Olha só, é isso aí, seguimos aí então, pastor, não vamos entrar muito aqui, seguimos com Elias. Show de bola esses dados, né? Porque nos remete à nossa realidade.
Talvez uma realidade, às vezes, até oculta. E infelizmente, né, para o nosso ouvinte, nosso telespectador ficar ciente, né, isso aqui são dados desatualizados, infelizmente. Né? Nós sabemos que hoje, se nós pesquisarmos agora, 2023, nós vamos encontrar esses dados aqui percentualmente. Eu acredito que esses dados eles foram capturados em 2017, se não me engano. Acho que foi esse o último levantamento. Vamos dar seguimento aqui, né, com Elias. Elias pede a morte por causa de uma seta, né, de uma mulher. Porque olha só, prepare para analisar, né, esse contexto aqui. Elias já tinha provado inúmeras vezes que os deuses que Israel, que Jezabel serviam, o Baal e os Balaíns, eles não eram deuses de verdade. Anteriormente, no capítulo anterior, Elias mandou fogo descer do céu. Então Elias tinha essa convicção que o Deus que ele servia era o único Deus verdadeiro, não existia outro Deus além desse. Mas por causa de uma mulher que adorava esse Deus falso, uma mulher que não tinha poder nenhum, porque adorava um Deus falso, ele fica com medo e pede a morte, de modo que Deus tem que mandar um anjo, uma, duas. Aí na terceira vez o próprio Deus vem, Elias, vamos. Aí Elias se levanta, vamos viver mais um pouquinho então. E Elias faz uma peregrinação até uma caverna de 40 dias e 40 noites, né? E ali Elias se esconde numa caverna. Então assim, de novo Elias vai se esconder. Aí Deus aparece para ele e diz, olha, vou levantar um profeta em teu lugar. Vai lá e unge Eliseu, existe uma tarefa para ti. Então, nós estamos propensos a isso, né? Quando a gente fala, né, nesse ponto de vista, a gente vai ver que o Senhor, né, muitas vezes, né, talvez você esteja me escutando aí na rádio, a gente está procurando respostas, né, respostas. Eu digo para ti, assim como o Senhor interviu na depressão de Elias, assim o Senhor pode intervir na nossa situação. Ele pode intervir, sabe quando a gente está lá, quando a água já subiu até o pescoço, o Senhor pode intervir. E a gente falava sobre isso no culto, e como o Senhor tem feito. O Senhor tem nos usado, né? Não só eu, o Joso, o Eduardo que está aqui com a gente, para levar a mensagem de boas novas, mas tem usado muitas pessoas. E o Senhor tem usado pessoas. Só que às vezes a gente quer algo sobrenatural, fica esperando algo extraordinário, né? E o Senhor está mandando pessoas e você não entende que o Senhor está mandando pessoas. E, gente, entenda uma coisa. O Senhor, Ele nos deu o privilégio de sermos a sua igreja. A sua igreja, né? E contra ela as portas do inferno, do Hades, não vão prevalecer. Então o Senhor tem usado isso, né? Então creia, meus queridos, que o Senhor, né, Ele vai vir sobre a tua vida. Jesus, quando os discípulos estão passando por uma tempestade, Jesus está no barco. E aí eles estão quase, o barco sendo naufragado, e Jesus diz, olha, Jesus está dormindo na polpa do barco. Jesus ali diz, olha, não precisa ter medo, tenha fé. Jesus não tem fé por acaso? Jesus manda o vento se acalmar. Jesus estava no barco. E apareceu para as pessoas de uma forma natural. Eles viram Jesus. Eles estavam ali na frente deles. Só que em outro momento, numa mesma tempestade, eles pegam, só que Jesus não está no barco. Mas daí Jesus aparece de uma forma sobrenatural, andando sobre as águas, tanto é que os discípulos confundem Jesus com um fantasma. Eu digo para você, meu querido, se você está numa situação dessas, Deus vai mandar alguém com uma palavra certa de Deus para a tua vida. E se Deus não mandar, Ele próprio vai vir e vai falar com você. Talvez assim como, né, os discípulos tiveram esse impacto, né, quando viram Jesus andando sobre as águas. E notamos, pastor, que estava num barco, né, os discípulos. E eu acho muito interessante, eu amo essa passagem, mas que Jesus diz, venha. Né, e muitas vezes nós precisamos ser como Pedro, né, porque nós entendemos que Pedro foi o único que
se levantou do conforto do seu barquinho, né? Eu não sei se você já andar de barco, o pastor já andou de barco. Estar dentro de um barco é bom, muitas vezes é o local mais seguro que nós estamos dentro da água, né? Quem não quer estar no conforto do seu barquinho? Mas Jesus disse, vem, e Pedro se levanta e vai. E Pedro anda sobre as águas, né? E muitas vezes... Pedro foi o único homem, além de Jesus, né? Porque a gente pode chamar Jesus de homem, andar sobre as águas. Andar sobre as águas, né? E não queremos compartilhar isso como um fardo. Façam coisas ousadas, né? Que Deus vai te mostrar coisas ousadas. Isso mesmo. Isso aqui relacionado ao que o pastor falou, né? De pessoas, né? Que Deus talvez tenha movido até você, né? Para auxiliar você, né? E essa programação em si, ela não é uma programação por acaso, né? Nós não saímos planejando a qualquer detalhe em si desta programação, mas é uma programação que veio por você, veio por nós, né? Aqui nós estamos juntos e veio por você. Talvez seja este momento, né? Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo referente a este tema relacionado, né? Ciências e religião. Também nós não estamos aqui para compartilhar com você algo religioso. Nós fôssemos compartilhar algo religioso, nós não traríamos temas científicos, né? Então nós estamos trazendo aqui, né, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, tem o poder de transformar e fazer infinitamente mais, muito mais daquilo que você possa imaginar. E junto aos temas, conceitos, né, relacionados cientificamente, que nós vamos ver até o final que está tudo interligado. É verdade. Moisés, Moshe, né, que significa o que, Eduardo? Sabe não? O significado de Moisés? Retirado das águas, emergido das águas. Moisés, criado na corte de quem, José? Faraó, dominante em conceitos egípcios e conceitos matemáticos egípcios. Um homem altamente instruído, Moisés. Porém, uma deficiência na fala, talvez um espinho da carne, né? Moisés, um homem usado por Deus para retirar um povo inteiro, milhões, né? Estima-se que 5 milhões de prisioneiros de Faraó foram retirados do Egito, né? Por mãos fortes de Deus. Cada praga do Egito vem com a ideia, com o propósito de envergonhar um Deus egípcio, né? Essa é a ideia. Bom dia, Suzana, Deus abençoe a tua vida. Então ali Deus retira o povo de Israel. E ali Moisés está sendo perseguido por quem, José? Pelo exército de Faraó, né? Porque o Faraó se arrepende, né, de ter tirado o povo lá das minas de Pitom e da escravidão do Egito. E ali Moisés está levando o povo, né, como o Luiz gosta de falar, meu filho, rumo a Canaã, né, rumo à terra prometida. E ali Moisés se depara com um grande mar. Josi, quem nunca se deparou com um grande mar, né, Josi? Existe dificuldades em nossa vida que são um grandioso mar, né? E a gente não consegue atravessar. Essa é a grande verdade. Senhor, eu não consigo atravessar. Só que ali Moisés está encurralado, Deus. Permita-me que eu aí. 12. Moisés está encurralado. Na frente ele tem um mar vermelho, impossível de passar. Atrás ele já está escutando o barulho dos cavalos de Faraó, né? Correr para um lado ele não pode por causa das montanhas, o povo cansado, né, das minas, né, da escravatura. Ele não consegue subir morros, né? E Moisés, ele está ali, né, e ele olha, ele recorre a quem? O que a gente faz quando ele está numa situação dessa? A gente recorre a quem, José? Senhor, toma conta aqui, porque não está dando mais. E bem a gente faz isso. E o Senhor dá uma resposta: Moisés, não é hora de clamar, Moisés, é hora de agir. É estranho, né? Porque Deus fala isso, né? Porque a nossa ideia é clamar, não é? Clamar. Só que Moisés, ele já tinha um relacionamento com Deus. É exatamente aquela hora que a gente, em vez de agir, a gente vai orar, né? Existem situações na nossa vida que é necessário orar.
Existem ações em nossa vida, momentos em nossa vida, que a gente tem que agir. Sair do barco. Sair do barco, né? Ir em direção a Jesus. Né? O leproso, ele sai do leprosário e vai de encontro a Jesus. Né? Jesus não vai de encontro ao leproso, né? Existia um lugar, né, que era o leprosário, que era destinado aos leprosos, né, nos tempos de Jesus. Ele sai de lá, enfrenta a multidão e vai para Jesus. Então, Moisés, não clame a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche, estenda a vara aí, estenda o cajado e o mar vai abrir. E dito e feito, Moisés fez. Só que, quando eles atravessam, Moisés ele vai passar pelo deserto, né? E nesse deserto o povo começa a reclamar, José. Porque o Senhor está alimentando esse povo. O Senhor está fazendo descer o maná do céu, o pão, né, que está caindo do céu. Imagina essa cena, Eduardo. Caiu um pãozinho aqui. Caiu um pãozinho. Vamos comer esse pão, né? Oh, glória, obrigado, Senhor. Né? Aí de noite, né, por causa da escuridão, o povo tinha que estar marchando. Eles tinham uma coluna de fogo na frente guiando. E tínhamos mais uns, como é que se diz lá? Codornizes levando alimento. Isso, olha só. Somente algo sobrenatural. Só que nós somos insaciáveis. A gente não se sacia com o religioso. A gente quer ir além. Mais. É mais, né? Então ali o povo já começa a enjoar do pão, né, do alimento ali. Indo além, não é só uma questão de mais, né, pastor? Eu acho que hoje nós temos uma geração que nós queremos para ontem. Nós não podemos esperar. Né? Então, o que o povo começa a falar para Moisés? Ô Moisés, não tinha sepulcros o suficiente no Egito? Não tinha, né, caixões suficientes no Egito para a gente trazer, para que o Senhor nos trazer para o deserto para a gente morrer aqui? Estamos cansados de comer carne, de comer pão. Nós queremos carne. E eu vou te falar, né? Eu falo com os guris, é bom a carne, não é? Né? Isso você vai encontrar em Números 11. Né? O livro de Números. Você lembrar, o povo no deserto é o livro de Números. Né? Êxodo é o povo saindo, né, do Egito. Então, aí Moisés começa a perceber essas informações do povo, essas reclamações, esses murmúrios, né? E ali Moisés, ele olha, sabe quando ele quer saber de uma coisa? Aí ele começa a falar com Deus. Aí Números 11, 12. Por acaso eu gerei dele. Aí Moisés agora ele vai se dirigir a Deus. Porque quando a gente está numa situação que está causando em nós um extremo problema, um extremo estresse, a gente vai recorrer a Deus. Por isso que as pessoas, né, no leito de morte, o que elas fazem muitas vezes? Elas aceitam a Cristo. Porque já era, não existe mais voltar. Quantas pessoas, Eduardo, eu fui no hospital levar Jesus para elas, aceitaram a Cristo? Quantas pessoas? Muitas pessoas. Tem um ditado, não é em si um ditado popular, mas um ditado gospel, eu acho, né? E Márcio, tudo bem? Que nos fala o seguinte, que beleza, amigão? Né, pelo amor é mais fácil, né, figurar este tipo de pessoa que muitas vezes, né, e a gente diz que pelo anzol dói, né? Isso caracteriza essa passagem aí, que quando está no extremo, no último, né? Verdade. Não que não seja bom, mas existe a dor do anzol, né? Que é pior, né? Mas Deus aceitou Jesus, foi pro céu, né? não tem? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí agora que Moisés começa a falar para o Senhor, por acaso fui eu que gerei esse povo? É a pergunta de Moisés. Por que me pedes para carregar esse povo rumo ao deserto? Olha aqui, Moisés agora, ele está dizendo, olha, eu estou carregando o povo. Ele está falando, olha, por que tu gerou esse povo? Eu estou carregando ele assim como uma mãe carrega um bebê recém-nascido. Eu estou carregando. Eu estou trabalhando. Como eu vou levar esse povo à terra que me jurastes aos seus antepassados? Onde eu vou conseguir carne para esse povo? Aqui agora o foco saiu de Deus. A parceria, sabe aquela que a gente fala no culto? Nós não trabalhamos para Deus, mas nós trabalhamos com Deus. Né? Aqui Moisés está falando o seguinte. Um abraço, Nilson, Deus abençoe.
Abração pro João Chaves também, que tá ligadinho conosco. Deus abençoe, pessoal. Aqui a gente agora, nós vamos assumir a rédea da nossa tarefa. Moisés está falando, como eu vou carregar, como eu vou alimentar. Só que Moisés nunca alimentou o povo. Nem Moisés estava somente guiando. Moisés era aquele que recebia do Senhor e falava ao povo. E aqui, Josué, olha só que interessante, para mim já está encerrando aqui. Como eu vou conseguir? Eles vêm a mim reclamando, dei-nos carne para comer. Versículo 14, Números 11, 14, é o problema da depressão de Moisés. E é um problema recorrente em mostardas. O que diz ali? Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Versículo 15 é o ápice da depressão. Se é assim, me mata. Para mim seria um favor. Pastor, vamos abrir um link aqui. Olha só. Vamos abrir um link aqui, vamos compartilhar de mais um artigo, porque esse é o momento propício. Vai indo, né? Vai indo, Josi. Então, segundo, com o objetivo de esclarecer o tema referente ao suicídio, porque aí nós chegamos ao ponto do suicídio, né? Senhor, me mata. Me mata. Me mata, eu quero morrer. Eu quero morrer. Sentimento de morte. Nós entendemos aí, não é exatamente, não tá a expressão vou me matar, né? Mas antes de tu entrar aqui, só um momentinho, eu só queria deixar algo bem claro aqui. Assim, as pessoas acham que o suicídio é demônio, sabe? Depressão é demônio, é um espírito de suicídio. Existe força de Satanás, sim, que impulsiona a pessoa a isso, mas não é demônio. Porque senão você vai estar chamando Elias de endemoniado e chamando Moisés de endemoniado. Então perceba isso. Muitos se pregou nas igrejas isso, a pessoa com depressão, vem cá que eu vou expulsar o demônio. Queridos, pelo amor de Deus, né? Pode continuar, João, desculpa. Então, seguindo aqui com o objetivo de esclarecer o tema, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, divulgou uma campanha falando de alguns mitos e verdades relacionados ao suicídio. E essa campanha, por exemplo, se refere ao mito de que uma pessoa que fala do assunto não pretende se suicidar. Em relação a esse ponto, a realidade é que pessoas que falam sobre suicídio podem estar procurando ajuda, pois frequentemente sofrem com ansiedade, depressão e falta de esperança. Olha só. Outro mito é de que a maioria dos suicídios acontece sem aviso. A verdade, porém, é que grande parte dos suicidas dá aviso ou emite sinais. Tudo bem? Deus abençoe. Por isso é importante conhecer os sintomas e identificá-los na conduta de quem está na nossa volta. A OMS esclarece também que o pensamento suicida não são permanentes. Uma pessoa que pensou em se matar pode continuar vivendo por muito tempo. Outro equívoco clássico é o de pensar que somente pessoas com distúrbios mentais podem cometer suicídio. Em realidade, muitas pessoas que têm problemas mentais não manifestam comportamento de suicídio. Por outro lado, segundo a campanha, conversar abertamente sobre suicídio não encoraja o ato. Pelo contrário, isso pode ajudar as pessoas com tendência suicida a analisar outras opções e dar-lhe tempo para pensar a decisão de tirar a vida. O suicídio nem sempre se trata de exercício de livre-arbítrio, já que as pessoas que pensam em tirar a própria vida quase sempre estão com a percepção da realidade alternada, e isso interfere em sua liberdade de escolha. Por isso é muito importante tratar essa distorção da realidade a fim de prevenir o suicídio. Outros dois mitos são de que pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção. Isso aqui a gente vê tanto, né? Às vezes a gente vê, né, no nosso cotidiano pessoas, o fulano falou que vai se matar. A primeira coisa que, né, a maioria das pessoas, tá chamando a atenção. Né? Verdade. E seguindo aqui, o que quando alguém mostra sinais, melhora ou sobrevive a uma terceira... Outros dois mitos são de que pessoas que ameaçam se matar estão apenas querendo chamar a atenção. E que quando alguém mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, estará fora de perigo. Pelo contrário, os dias que seguem após a tentativa de suicídio exigem cuidados, uma vez que a pessoa ainda permanece fragilizada.
Finalmente, há quem pense que a mídia não deveria tratar do tema de suicídio. E aqui o interessante é que a mídia, como nós vimos lá desde o começo, né, pastor? A mídia lá coloca um fardo sobre a vida, né, do ser humano, e aqui como chega num ponto de esclarecer, de trazer prevenção, precaução, ela interpreta como se aquela informação fosse maléfica. Né? Interessante isso daqui. Voltamos aqui. Na verdade, segundo a OMS, a mídia deveria tratar desse assunto de saúde pública e abordar o tema de modo apropriado. As pessoas precisam estar informadas sobre o assunto e devem saber onde buscar ajuda. Além disso, é preciso analisar criticamente os conteúdos mediáticos, já que infelizmente existem músicas, programas, filmes e até jogos que podem incitar o suicídio, especialmente os pré-adolescentes e adolescentes devem receber atenção especial. Segundo a OMS, é possível prevenir o suicídio em 90% dos casos. Existem locais preparados para oferecer ajuda. E há centros de atenção, né, psicossociais, centros de valorizações à vida. Existem alguns números, o número de telefone aqui, eu não sei se permanece este ainda, porque é meio desatualizado, né, que o 141, basta ligar para o 141, que é um centro de apoio, mas não relevem essa informação, porque pode estar desatualizada. E deixa eu só compartilhar este artigo no qual nós estamos compartilhando, que são textos do psicólogo Julian Melgoza, formado em psicologia pela Universidade de Madrid, doutor em psicologia educacional da Universidade Andrews. Isso parte de um livro, Poder da Esperança, né? Só para você ficar informado aonde nós estamos trazendo essas informações. E é isso aí, pastor, seguimos então aí com o nosso contexto bíblico. Show de bola. É importante esses dados, né? Para a gente entender que é um caso real, né? Vamos voltar aqui para a palavra, né? A gente está falando, né, de Moisés, como Moisés passou por isso, né? Reforçando que, né, a gente não pode tratar isso como algo somente espiritual, mas como uma doença, né? O Senhor pode curar uma doença? Pode ou não pode? Pode. O Senhor pode curar. Mas também a gente tem que entender que nós precisamos evitar doenças, né? Assim a gente faz com o nosso corpo. E assim a gente deve fazer com o nosso espírito também, nosso interior, a nossa alma. Moisés aqui, né, a gente vai ver que aqui nesse versículo 13, eu queria fazer um comentário aqui, né? Em Bíblia aí, acompanha comigo, Números 11, 13, ele vai falar, né, que onde eu conseguirei carne para todo esse povo. Vamos entender, né, como essa palavra pode se aplicar a nós, né? O povo aqui é exatamente o mundo que está pedindo. É o mundo que está criando uma imagem que você deveria ser. Ou seja, o seu objetivo de vida, o seu sonho em ser alguém, às vezes não é um sonho que você tem, mas é um sonho que foi criado em você, que o mundo criou em você. Então nós corremos atrás dessa formatação. Assim que o povo aqui estava pedindo, né, e Moisés não tinha para dar, Moisés entra numa crise, em um conflito. Olha, não tenho o que eles estão me pedindo. E assim o mundo fica pedindo e faz a gente correr para alcançar algo que nem mesmo nós queríamos, mas foi algo que foi moldado em nós, algo que foi, né, construído em nós. Eu queria só ler um comentário aqui da Suzana. Rodrigo Motos está com a gente aí, bom dia. Rodrigo Motos. Ali, Rodrigues, queridão. Deus abençoe. Um comentário da Suzana, que é lá de São José do Norte. Um abraço para o pessoal lá de São José do Norte, né, meus conterrâneos. Tive depressão e não me matei por pena da minha mãe. Olha só. Orava a Deus e pedia para Deus tirar aquela tristeza que me consumia e me tirar a vontade de viver. Fui aos médicos, fiz tratamento e fiquei boa com a graça de Deus. Olha só, fui aos médicos e com a graça de Deus. Olha só que interessante isso aqui.
Porque assim como Deus coloca uma pessoa, um pastor que fala para ti a palavra de Deus, Deus coloca médicos também, né? Coloca especialistas, né? Muito interessante, Suzana. Um abraço para ti, querida. Deus abençoe a tua vida. Deus tem algo grande, né, sobre a tua vida. E, desculpa cortar, entre médico, né, e a palavra de Deus existe um contexto, né, bíblico que nos fala que as aflições perseguirão os justos, né? E de certa forma nós temos os médicos, o Senhor dá conhecimento, dá sabedoria aos médicos, né, para lidar com as nossas enfermidades. Porém existem, né, algumas aflições, essas aflições bíblicas nas quais é expressado aqui, são aflições que não são tratadas medicinalmente, são aflições, né, espirituais, aí, né, onde está a necessidade, como a nossa irmã compartilhou aqui, né, do tratamento médico, mas também do tratamento da palavra de Deus junto. Seguimos, pastor. O Anderson que colocou, né, o Anderson, irmãozão lá do norte, lá, diz o seguinte: estudos dizem que o suicídio ocorre antes dos 30 e depois dos 70. Antes dos 30 anos, por pensar em falta de desempenho financeiro e social. Depois dos 70, por achar que sua vida é sem utilidade. Então, um comentário aqui do Anderson é bem interessante. Pastor, cortando mais uma vez, já vamos seguir. A hora é incrível, né? Eu não sei o que está acontecendo. Não sei que hora é isso. Meu Deus do céu. Olha quase só. na hora do almoço. Júlia, faz almoço aí pra gente aí. Uma almôndega cebolada. Olha aí, uma benção. O pastor se referiu a sonhos, os quais buscamos. Todos nós buscamos sonhos, né? Quem não sonha? Quem não e é bênção de Deus fazer isso. E é bênção de Deus, né? Porque como a gente, lá no comecinho dessa programação, né? Vida e vida em abundância, né? E existe uma questão, principalmente que o nosso irmão compartilhou ali, né? O pessoal de maior idade já, né? Uma idade mais avançada, com índice de suicídio, né? Dentro desses sonhos que o mundo impõe sobre a nossa vida, né? Sonhos que o mundo impõe sobre a nossa vida, preste atenção, né? Nós lutamos e passamos uma vida inteira buscando esses sonhos, e o mundo também nos instrui a construir, né? Figurando uma escada com degraus, né? O mundo nos incita, no meio dessa construção de degraus, nós falharmos alguns, porque nós queremos acelerar, nós queremos pular estes degraus, né? E muitas vezes em circunstâncias da vida lá na frente, nós olhamos para trás, enxergamos, né, a nossa deficiência, a nossa limitação, porém para voltar atrás, né, relacionado à depressão, que existe um excesso de passado, né, uma bagagem de passado, nós nos deparamos com essas falhas desses degraus para retorno, né? Aí é onde nós encontramos aí uma alta taxa de incidência de suicídio. Verdade. Uma indicação de um livro que talvez o título do livro pode escandalizar um pouco, mas é um livro muito bom, que é O Deus que Destrói Sonhos, né, do Rodrigo Bibo. Deus que destrói sonhos, Deus, mas para viver os sonhos dele para a tua vida. Quer dizer, muitos são os nossos projetos e planos em nosso coração, mas o que vai prevalecer, Deus? O propósito do Senhor, né? Então, uma indicação de um livro. Gente, dando seguimento aqui, né, como Moisés, essa formatação do mundo caiu sobre ele, e ele não conseguiu responder, entrou em crise. Muito simples esse raciocínio. O povo pediu, o mundo pediu, um exemplo, essa forma que eu quero de ti, eu não consigo responder aquilo, logo eu me frustro, logo eu começo a caminhar por uma linha, né, que está relacionada à depressão. Mas eu só queria ler esse texto aqui, Joso, né, para a gente talvez já caminhar, né, para esse encerramento de Moisés aqui, que diz lá em Romanos 12:2, que diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo. Olha, o Joso estava com ele aberto ali, ó, sublinhado. Vamos fazer uma exegese desse texto aqui. Não vos conformeis com este mundo. Que mundo? Pessoas? Não. Mundo geográfico? Montanhas, vales, mares? Não. O mundo é exatamente esse, o inimigo que Jesus falou lá. Não vos conformeis. Não vos amoldem. Outra versão diz isso. Não se formatem. O mundo espera algo de você, algo que você primeiramente você não queria, mas que você está correndo atrás porque o mundo colocou isso na sua cabeça.
você precisa ser o que o mundo está pedindo. A Bíblia nos diz que, o Evangelho nos diz que a gente não deve se amoldar a esse mundo. Então o que a gente deve fazer? Ser transformados. Não transformar o mundo. Transformar o mundo é um departamento divino. Jesus, quando romper nas nuvens, Eduardo, quando, como eu gosto de falar com o pastor Bruno, quando romper nas nuvens, Ele vai transformar, o mundo. A nossa missão exatamente, para começar quando tocar o chofar lá, meu irmão, aquele que tá bem, vai subir, aquele que está mal vai descer. Essa é a grande verdade. Ele é o que vai transformar o mundo. Nós não temos o poder de transformar o mundo, nós temos o poder de pregar o Evangelho. Esse é o nosso poder. O Evangelho é o poder de Deus. Então, quando a gente vai transformai-vos, nossa transformação deve acontecer pela renovação de vossa mente. Mente é coração na Bíblia. Transforme-se pela renovação da vossa mente com um objetivo, para que vós experimentais quão seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não corresponda ao molde que o mundo tem para a sua vida, mas seja transformado pela renovação através do Espírito Santo da vossa mente, do vosso coração, para a gente experimentar não somente os nossos sonhos medíocres, mas experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Outra questão, José, para mim encerrar aqui a minha fala, queria passar para ti, foi que Moisés, como Deus tratou ali com Moisés, resolveu o problema. Deus pegou anciões, ungiu eles com o Espírito Santo e disse: Moisés, a partir de agora tu não anda mais sozinho. Isso aqui, sabe o que me relembra isso aqui, José? Igreja. A partir de agora, Moisés não precisa andar mais sozinho, porque agora tem irmãos, pessoas ungidas assim como tu. Nós entendemos também neste contexto aí que existe uma indicação de tratamento. Talvez quem já passou por um desses maus da mente aí, talvez recebeu essa indicação, que é a busca por atividade com componente social, E este componente social é a igreja. A igreja, nós sabemos que é um corpo, composto de membros. Na igreja nós encontramos este componente aí, essa busca social por não andar sozinhos, Olha, a Emily Ramos que colocou assim, ter esse sentimento, acredito que seja algo que a gente está falando, Ter esse sentimento de querer cometer um suicídio, pode ser considerado que a pessoa tenha depressão? Provavelmente sim. É um indício muito grande, Como eu falei aqui, a gente não consegue dar diagnóstico, mas a gente trabalha com sintomas e indícios, Emily, te recomendo procurar um especialista, procurar o teu pastor, para conversar sobre isso, Eu queria só encerrar aqui, Jô, falando que Deus ungiu pessoas para estarem junto com Moisés. E ali a gente vai ver que o nosso culto hoje domingo passado foi o culto do amigo, E lá em Provérbios 17 diz assim, um amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Em Eclesiastes 4:10 vai dizer o seguinte: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então, queridos, na mensagem que eu queria dizer para vocês, você que está me escutando na rádio, você que está aí no Instagram, no Facebook, eu digo para você o seguinte, encerrando aqui a minha fala, vou estar passando para o Joso, o Senhor resolveu o problema de Moisés dando amigos, pessoas ungidas pelo Espírito Santo que auxiliaram Moisés. Eu digo para você, querido, que você precisa de pessoas ungidas pelo Espírito Santo na sua volta, porque uma pessoa que está longe da comunhão de amigos, de pessoas ungidas por Deus, logo ela vai se esfriar, logo ela vai se apagar. Então eu queria dizer para você que você não está sozinho, e o Senhor está mandando alguém ao teu socorro.
digo para você, procure pessoas em quem você possa confiar. Uma igreja, sabe, a gente sempre tem a ideia religiosa da igreja. A igreja para ser salva, a igreja para se batizar, a igreja para o dízimo. Queridos, a igreja é um mistério de Deus. Amém. Não é verdade? Amém. A igreja, ela é a comunhão dos santos, dos salvos. Mas não é uma comunhão somente para a gente se reunir, não. É uma comunhão a fim da gente deliberar algo, a fim da gente planejar algo, a fim da gente, o irmão que está abatido, a gente levantar, assim como talvez eu possa estar abatido e o irmão vir me levantar. Esse é o grande mistério de Deus. E só para a gente encerrar aqui minha fala, eu queria ler Salmos 25, 12, que outro princípio, você que pode estar passando por esse problema, olha o que diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Grave essa palavra, temer. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Queridos, eu te convido a hoje, nessa manhã, a ter temor do Senhor. Temor do Senhor não é ter medo. Não é ter medo que o Senhor vai te fulminar, não. É ter essa fidelidade para com Deus. Essa temerança, sabe? É outro sentido. Não é o medo de ser extinguido, de morrer, não. É ter o Senhor sobre sua vida. O segredo disso está aqui, ó. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Tenho certeza que o Senhor vai te responder a essa fidelidade para com Ele. Amém. Isso aí? Isso aí. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E pastor, eu quero dar continuidade então, né? Eu quero compartilhar aqui Isaías 43 e falar um pouquinho, né? Que 43 que nos fala o seguinte: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, e aos povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. Olha só que maravilha, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, né? Nós estamos aqui, nós não estamos aqui para convencer você. Nós não temos este poder, essa autoridade de convencer, de mudar o teu coração. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, esta sim, tem o poder de penetrar no mais profundo do teu ser, né, e trazer você de volta à vida, renovar a sua mente, né, trazer esperança. E não se engane, nós não queremos trazer aqui também, colocar um fardo sobre a tua vida, né, um fardo no sentido que talvez você tenha tentado, talvez, né, pastor, passe por este mal, tenha passado, esteja passando, e nós não queremos colocar também um fardo que você precisa dessa transformação imediata, né, são passos, um passinho de cada vez, né, nós prosseguindo juntos, nós estamos aqui para andar juntos, né? Nós vamos divulgar aqui os nossos telefones, né, pastor? Divulga o teu telefone aqui, né? Nós não estamos aqui somente para fazer uma programação, né, para trazer um conteúdo, para perseverarmos, para andarmos juntos, né? E você pode contar conosco, você pode contar com a 93.9 Rádio Mostardas FM, né, que é uma rádio que ouve você, com o pessoal daqui. Nós somos uma família, nós queremos andar junto com você, né? E neste caminho da fé, nós estamos aqui para auxiliar, para aprender junto com você também, né? Nós não somos melhores, né? Também não somos piores, mas nós estamos aqui para andarmos juntos, caminhar, aprender
né, em meio dessa caminhada, talvez algumas coisas nós já tenhamos passado, né? Quantas coisas já enfrentamos, né, pastor? E essas lutas nas quais nós passamos, nós enfrentamos, elas nos moldam, né, nos dão conhecimento e autoridade muitas vezes para lhe auxiliar, né? E conte conosco, Eduardo. É isso aí, estamos ligadinhos na Conexão Vida, conectando corações. Pessoal, é um privilégio, né, a gente estar aqui podendo falar, ter esse espaço para a gente estar falando do Evangelho, falando de vida na vida, né, meu? Nossa vida, né, cotidiana, né? Consegui pegar uma folguinha hoje do trabalho para estar aqui, né? Márcio Pires lá me liberou. É a bênção de Deus, né? Queria agradecer aqui o convite, né? Estamos sempre aqui para falar de Deus, né? A minha boca está sedenta por falar de Deus, né? Então, enquanto tiver fôlego, né, nos meus pulmões, né? Nos meus pulmões, como fala o pessoal, eu vou estar falando, né, da palavra de Deus, né? Então é um privilégio para mim poder estar aqui junto com vocês. É uma grande alegria, né, contar com a tua participação, com a tua audiência, você que não mandou aquele oi pra gente, que está ligadinho aí atrás do radinho, atrás do celular, atrás do computador. E você é convidado, né? Você é nosso convidado especial a fazer parte dessa família, que é a família de fé. Nós não estamos aqui para andar sozinhos, estamos aqui para convidar você, e assim como o louvor já está tudo preparado, né? Verdade. A cama já está prontinha, né? O anel já está ali esperando, e você é nosso convidado a fazer parte desta família de fé, né? De andar com Cristo Jesus, né? Nós soubemos que talvez, certamente será um virar de chave na tua vida, né? Talvez você já andou nessa família, já caminhou, né? E hoje por algum motivo está distanciado, você é convidado, né? A voltar, porque está tudo pronto, né? Nada, na verdade, ficou do jeitinho que você saiu, né? As coisas estão tudo do mesmo jeitinho e o Senhor anseia pela tua volta, né? E você que não faz parte, você é nosso convidado a vir conosco. Nós estamos aqui para caminhar juntos, nós estamos aqui para andar, né? Ombro a ombro, espada com espada, escudo com escudo, e será uma grande alegria para nós, né? Nós queremos ultrapassar a linha desta programação, né? A linha desta rádio, a linha da rede social, né? É muito bom, é maravilhoso, podemos estar chegando até você. Mas nós gostaríamos ansiosamente de conhecer você pessoalmente, né, pastor? De estar junto com você, de estar conversando com você, né? De estar contando das nossas lutas, das nossas superações que nós alcançamos em Cristo Jesus, né? E estar ouvindo de você também, né? As suas limitações, aquilo que você precisa, né? Aquilo que tem afligido você, né? Aquele fardo talvez que você esteja carregando. Nós queremos, né, através da palavra de Deus, não por nós, né, nós somos limitados, mas através da palavra de Deus, que é viva e eficaz, né, colocar você direções para a tua vida, né, onde você possa, né, ter um alívio, ter um descanso, ter um renovo, né, uma renovação na mente, uma transformação. Nós queremos, né, agradecer, em nome de Jesus, a tua audiência, né, você que está aí, né, que esperamos, né, que tenha gerado fé no seu coração, que venha gerar fé no seu coração, que este conteúdo venha motivar, que venha ser um starter na tua vida, né? Que venha ser um momento decisivo, um marco, né? Deixando para trás as coisas, né? As coisas velhas, né? E buscando um novo, né? Nós estamos aqui oferecendo para você um alvo que é Cristo Jesus, né? Que nós venhamos a prosseguir juntos a este alvo. E nós vamos estar, né, o pastor vai estar agradecendo, vamos estar orando pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. E nós temos a certeza pela nossa fé, que esta manhã vai fazer a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes da gente estar orando, né, queria aqui deixar o meu contato aberto, né, 53999-618915, né, meu WhatsApp também. Dizer para vocês que eu sou o pastor da Espaço Church, né, está localizado ali na Praça Central dos Tardas. Os nossos encontros, por enquanto, estão acontecendo nos domingos às 20 horas. Você é nosso convidado, né, dar o teu testemunho, né, conversar com a gente. E queria também, né, aproveitando aqui a oportunidade, estar compartilhando com vocês. Nesse próximo domingo, a gente vai estar fazendo um galeto ali na igreja. A gente vai estar fazendo um galeto na marmita. Você que quer ajudar a igreja de alguma forma, quer vender para algum familiar, né? Uma marmita ali, vai ser R$25 a marmita do galeto, tem arroz, salada, prontinho. A nossa entrega vai ser grátis, se encomendar, é bênção. Você vai estar ajudando, né,
a dar voz ao Evangelho, né? Então, esse convite aqui para você. E glória a Deus, pastor. Tem algo que eu lembrei que agora tem meu querido irmão, pastor José Carlos, um queridão nosso ali do Bem-Estar, queridão da Rádio Mostarda, né? Que ele está sempre, tenho certeza que ele está ligadinho, radinho, como diz ele, né? Um ponteiro trancado lá no 13.9, glória a Deus pela tua Falou vida. super bom, né? Um abração para todo o Ministério de Filadélfia. E este homem querido, este homem de Deus, tem algo que ele sempre argumenta na programação dele aos domingos, que ele fala assim, né? Amado, amada, né? Vá a uma igreja. A igreja do Senhor está aí de portas abertas. Pastor Nicolas, né? Espaço Church, né? E a nossa cidade é abençoada, contemplada, né? E desde que seja, né, este ministério que entrega a palavra de Deus de uma forma genuína, autêntica, com responsabilidade, carinho por você, né? Não deixe de estar, né, integrando e estar participando de uma família de fé, né? Nós estamos aqui para te auxiliar, para prosseguir juntinho com vocês aí. Pastor Nicolas. Vamos estar orando então, gente. Queria convidar vocês, né, que estão aí em casa, né, tirar um tempinho, né, talvez parar o que está fazendo, né, se puderem, e fechar seus olhos, né, e levar o seu pensamento a Deus, né, parar um pouquinho para a gente orar, né. Queria que você depositasse a sua fé, né, juntar a sua fé comigo, e tenho certeza que Deus vai estar operando através dessa oração, amém? Amém. Então feche seus olhos aí nesse local onde você está, leve o seu pensamento a Deus, né? Lembre de onde Ele te tirou, como está a sua vida, como está a sua vida espiritual. Senhor, eu te peço, Pai, eu te peço que o Senhor venha, através dessa oração, Pai, impactar vidas. Amém, Senhor, porque Tu és capaz de fazer. Eu não sou, Pai, ninguém é capaz. Mas também eu sei que Tu tens todo o poder. E Senhor, eu sei, Pai, que Teu Espírito, Pai Santo, quer nos encontrar. Senhor, quebra o nosso coração, quebra as nossas fortalezas da mente, talvez, Pai, colocadas através do mundo. Senhor, eu te peço, Pai, porque Tu és poderoso, então eu te peço, Senhor, que venha sobre essa pessoa que está me escutando agora. Senhor, venha, Pai, com Teu poder, com a Tua unção, restaurando mentes, Pai, curando enfermidades, Senhor, enfermidades físicas, enfermidades na alma. Senhor, eu creio, Pai, no poder, no Teu poder, Senhor. Eu creio que Tu és capaz de fazer. E sei, Pai, que não há barreiras para o Teu poder. E sei, Pai, que é a oração, Pai, feita com fé, Pai, muito surge, Pai, em seus efeitos. E tenho certeza, Pai, que essa pessoa que está agora, Pai, orando junto comigo, pedindo uma bênção, pedindo um renovo, pedindo algo diferente da tua parte, Senhor, dê para ela, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, acreditando, Pai, que tudo aquilo, Pai, aqueles que seguem os seus mandamentos, tudo o que pedirem em meu nome, eu farei. É a Tua palavra, Senhor. Então eu te peço, Pai, traga um renovo espiritual, um refrigério para essa cidade. Senhor, eu te peço isso, Pai, para a Tua honra e glória. Jesus, abençoa, Pai. Abençoa os líderes dessa cidade. Abençoa os pastores. Abençoa os políticos. Abençoa, Pai, o hospital, as pessoas que estão acamadas, Senhor, as pessoas que estão doentes, pessoas que estão passando por câncer, os meninos, Pai, as crianças, Pai, dessa cidade, Senhor. Derrama, Pai, bênção sem medida sobre a vida deles, Pai. Isso eu te peço, Pai, para a Tua honra e glória, acreditando, Senhor, sempre que Tu és capaz de fazer. Isso eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus.